Ah, eu tenho expectativa de ler os outros autores, assim, tô morrendo de vontade, assim. Por favor, me deixa ler. No processo de escrever, por exemplo, eu fiquei... será que eu tô fazendo parecido com os outros autores? Se eu não tô... E aí eu tentei me livrar dessa ideia, porque se eu ficasse nisso eu não ia conseguir criar nada. Então eu deixei o meu conto ser conforme veio a minha inspiração. Mas muita curiosidade, e até porque eu tô lidando com autores alguns que eu conheço, que eu sei que são maravilhosos, que eu adoro, que eu sou fã, então é vontade mais da leitora, sabe leitor que gosta de um escritor? Fica assim, como é que vai ser o próximo livro dele? Então eu tô assim, pra conhecer os trabalhos dos meus colegas autores. Pra mim teve dois momentos que foram marcantes, que inclusive no meu texto eu falo sobre isso, mas é que no primeiro momento pra mim a minha primeira ideia de leitura, meu primeiro contato com leitura foi visual. Então, que foi quando eu fiz terapia e a psicóloga ela tentava fazer eu ler, eu escrever e não funcionava. E aí ela conseguiu, ela sacou, até a sensibilidade dela, ela sacou que comigo era a base de imagens. Não é à toa que eu sou fotógrafo, então acho que eu comecei no caminho oposto, assim, eu comecei me interessando pelas figuras. E aí ela levou figuras pra sessão e me mandava interpretar aquelas figuras, então eu comecei a fazer uma leitura de imagens. Foi daí que partiu o meu interesse. E aí dali eu comecei a escrever em cima das imagens que eu lia. Eu lia as imagens, então meu primeiro contato com a leitura foi lendo imagens. E aí... eu escrevia, mas eu não tinha noção do que eu escrevia. 10 anos depois, quando eu fui reler, que eu tive a oportunidade de ler os textos, eu fiquei impressionada, não porque... não na estrutura, porque erros de português e tudo mais, eu tinha 8, 9 anos, mas a maneira fantástica como eu interpretei as imagens, assim. E ela me mostrou as imagens e os textos. E os textos que eu criei em cima das imagens. Então aquilo eu falei, gente, eu hoje não imaginaria isso. Como é que pode? Que sensacional! O que eu criei em cima dessas imagens, assim, o que eu li daqui, que provavelmente se eu visse hoje, que já tem 10 anos que eu vi, eu faria uma leitura completamente diferente. Então meu primeiro contato com a leitura foi através das imagens. E depois, assim, lendo mesmo, pegando gosto pela leitura, já foi burra velha. Que vergonha. Eu tinha, acho que 12 ou 13 anos, quando eu estava na 7ª série, eu tive uma professora que foi incrível de literatura, de português. Acho que 7ª ou 8ª série não tem literatura ainda. E ela me mandou ler A Marca de uma Lágrima. Enfim, eu esqueci o nome do autor, mas eu li esse livro e comecei a ler naquela, ai que droga, tem que fazer uma prova pra falar sobre esse livro, eu não quero, era uma tortura, eu chegava em casa todo dia com aquele livro, não conseguia ler, não conseguia concentração. De repente eu descobri que foi um monstro que eu criei em cima daquilo, porque na verdade ler era muito legal. E aí eu li, adorei, depois eu reli o livro, porque eu já li sem aquela obrigação da escola e tudo mais. Então, eu tomei gosto com a leitura mesmo, assim, com a literatura, foi com esse livro, com A Marca de uma Lágrima, lá quando eu tinha uns 12 ou 13 anos. Consigo, quer dizer, não sei se eu consigo sentir, serve? Não, pra mim, a leitura é como se eu pudesse... assim, por exemplo, quando eu não leio, eu sinto que tá faltando alguma coisa na minha vida, porque tá faltando uma fantasia, tá faltando um momento de prazer. Sabe quando você trabalha que nem louco, e você não tem tempo de tomar um sorvete, de fazer um passeio, de fazer alguma coisa? A leitura pra mim tá nesses momentos. Quando eu não consigo ler, eu fico, meu Deus, eu não tô conseguindo ter lazer. Porque a leitura pra mim é um momento, assim, que eu reservo no meu dia de prazer, e que eu sinto... eu tenho probleminhas, porque eu me apego com os personagens dos livros que eu leio. Eu me apego de um jeito que eu vejo as pessoas... É uma coisa assim tão íntima a leitura pra mim, que vira uma coisa de eu achar que eu sou amiga deles. Tudo bem, me chamem de louca, mas eu vejo os personagens na rua. Os personagens que eu leio e os que eu crio também. Eu vejo, por exemplo, eu escrevi
um conto e eu fiquei dias matutando sobre os personagens e tal. E aí eu tô passando pela rua e eu vi o meu personagem. Gente, era ele. Era aquela pessoa caricata que eu inventei no meu texto. Ele se materializou na minha frente. E tanto com os personagens que eu leio. Eu lembro de nomes de personagens, mas não lembro nomes de alguns amigos. Assim, eu lembro de alguns personagens e de algumas pessoas eu não lembro. Tanto que os personagens me marcam, entram na minha vida. E é uma coisa assim que eu realmente... É essencial pra mim ter esse contato com esse mundo paralelo, assim. O ofício de escritora é uma coisa que eu assumi há pouco tempo. Porque, primeiro, que eu sempre admirei escritores, sempre achei o máximo e nunca me dei o direito de me considerar escritora. Tanto que até pouco tempo no meu blog a descrição que tinha era entusiasta, a escritora, amadora, pensa em ser escritora algum dia, sabe? Tenta ser escritora. Mas eu me assumi escritora depois de um texto que eu escrevi que não sei quanto tempo, mas não tem muitos anos, que eu senti um prazer depois que eu li aquele texto como eu nunca senti fazendo nenhuma outra coisa na minha vida. Fotografando, trabalhando como jornalista. Naquele momento que eu escrevi o texto e que depois eu reli e falei... Nossa, mas isso é muito bom! Eu nunca fiz nada na minha vida que eu falasse isso é muito bom como escrever, entendeu? E foi naquele momento que eu falei, então tudo bem, então é isso. Eu sou escritora. Que merda, tô ferrada. Porque uma vez eu vi um escritor falando, acho que é o João Paulo Cuenca, eu acho que foi ele, que falou assim, se você tem a opção de escolher, não seja escritor. Se você pode escolher qualquer outro caminho, vá por outro caminho. Porque as pessoas acham que ser escritor é muito fácil. Que ele, por exemplo, ele trabalha em casa e tudo mais. Olha que maravilha, sua rotina, você acorda, escreve. Gente, vocês não têm noção. Você trabalha 24 horas, você tá num bar conversando com seus amigos, mas você tá pensando no personagem, no que você vai fazer. E você tá o tempo inteiro com a cabeça ligada na escrita. É uma função... que você não tem férias, que você não tem descanso, é criação o tempo todo. E a gente que escreve sabe que depende de inspiração, transpiração, concentração, pra mim é o mais difícil. E então foi aí que deu aquele mesmo estalo de caramba, eu sou escritora, é isso, eu sou escritora. E logo em seguida, caramba, eu tô ferrada, eu sou escritora. Foi isso. O processo da leitura pra minha escrita. Às vezes é tão louco isso que eu sinto que eu tô meio descalibrada, que eu não tô escrevendo bem, que tudo que eu tô escrevendo não tá fluindo. E aí eu pego um livro e aí eu começo a ler. É muito interessante, não importa o tema. No meio do livro me vem uma ideia sobre alguma coisa pra escrever, e aí coitado do livro. Eu abandono o livro e vou escrever. Aí eu largo tudo pra poder escrever. Então tá totalmente ligado. Eu até fiquei na dúvida na hora que veio o projeto da história íntima da leitura, porque quando eu fui ver o meu texto eu falo muito mais sobre o meu processo de escrita do que de leitura, porque tá totalmente ligado. Então, tanto que eu sinto que quando eu passo muito tempo sem ler, aquela coisa que eu tava falando sobre o lazer, que eu fico sem ler, eu também fico sem escrever muito, sabe? Tá muito ligado. Quando eu fico mais afastada da leitura, eu fico afastada da escrita também. Então, eu preciso... funciona com o outro, entendeu? Eu começo a escrever, e tanto imagens. Às vezes, é muito engraçado, às vezes eu vejo uma imagem... Isso já deve ser lá de trás, né? Mas às vezes eu tenho no meu computador uma pasta com várias imagens que eu vou achando pela internet e salvando. E aí... Ali, às vezes, eu quero escrever, mas estou sem ideia. Eu vou na pasta de imagens, eu escolho uma imagem e vem uma ideia em cima da imagem. E é muito interessante. Mas normalmente não é assim que funciona. Normalmente eu escrevo e depois eu procuro uma imagem. Isso pro blog, quando eu sinto necessidade de ter a imagem. Mas normalmente funciona mesmo lendo. Eu preciso ler, só que isso tem um problema também, porque eu me atropelo. Então, por exemplo, eu tô na minha cabeceira, tá crescendo uma pilha assim de livros, todos os livros pela metade, porque eu começo a ler, aí me vem ideias pra poder escrever, eu escrevo, aí eu já vejo outro livro na livraria que eu preciso dele pra ser feliz agora, e aí eu compro, e o outro fica pela metade, e vai ficando, vai ficando. Isso me frustra um pouco, assim, porque os livros vão ficando ali, e quando eu consigo terminar, eu fico
muito feliz, assim, e sem interromper. Às vezes, pra não interromper a leitura, eu anoto, aí termino de ler o livro, só depois eu vou escrever. Mas normalmente não, normalmente eu interrompo. Ah, que triste, me abandona não. Não, mas eu acho que são as duas coisas. O apego e o abandono. Eu realmente sinto como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu sinto mesmo, assim. Eu começo a ler. Eu tô lendo há alguns meses. Eu ia falar semanas, mas eu ia estar mentindo, mas eu tô lendo há alguns meses. Um livro super fácil, super gostoso. E que eu tô muito com peso na consciência. Eu olho pra ele e eu sinto ele, tipo, sua malvada, você me abandonou. Porque eu tô lendo A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe. Tô achando maravilhoso. E eu lembro dos personagens, eu sei que eles estão ali me esperando. Eu sou apegada, sim, e me sinto abandonando na mesma sentença. Então, uma coisa tá ligada à outra, né? Da mesma forma que talvez eu me sinta abandonando porque eu me apeguei aos personagens e aos livros. Então é assim que funciona. Com os livros já funciona mais ou menos assim. Eu antes tinha uma coisa com o livro que é impressionante. Eu sempre imaginava que depois eu ia querer emprestar pra alguém. Então eu não rabiscava os livros, eu não rasurava nada. Hoje em dia meus livros têm personalidade. Porque eles têm anotações minhas, eles têm... enfim, meus livros estão lixo, coitados. Mas eles têm personalidade, porque eles estão ali com várias marcas minhas. Então, essa foi uma forma que eu achei também de conseguir... abandonar não, porque é forte, mas conseguir finalizar, entendeu? Então eu curti o livro do começo ao fim. Eu senti ele, eu vivi, eu experimentei de verdade o livro. Eu fui pegar alguns livros meus de alguns anos, eles não tinham uma anotação, só tinha a minha assinatura. Eu falei, mas é tão legal você abrir o livro depois e ver o que você sentiu quando você passou por aquilo ali, né? Então hoje em dia eu maltrato bem eles, pra eles se sentirem bem tratados. De preferência, maltratem muito. Aí que eu acho bacana. Eu acho que se eu pegasse um livro meu e visse ele ali inteiro e visse ele todo rasurado, amassado, rabiscado, eu ia falar, alguém passou por aqui, alguém leu, alguém curtiu, alguém viveu a minha história, não me abandonou. Então, pra mim, quanto mais marcas, mais a marca do leitor, assim. Então isso é ótimo. Eu acho que o leitor tem que ser ativo. Eu era uma leitora passiva. Eu me sentia como leitora passiva. Então você tem que ser ativo, sim. Você tem que participar dali. E na verdade eu aprendi isso há muito pouco tempo. Eu aprendi isso com a Gabriela, que é uma amiga minha, que ela me prestou um livro, O Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar. Quando eu peguei o livro, eu acho que eu gostei mais dos rabiscos dela do que do livro. Eu fiquei, olha que legal. E aí ela sempre falou, não, tem marca de café, tem tudo. E aí eu fui vendo como isso é legal, e também com o ex-namorado meu, Guilherme, que eu uma vez dei a Insustentável Leveza do Ser pra ele de presente, do Kundera. Quando eu fui pegar o livro, eu vi que ele tava rabiscando, escrevendo tanto no livro que eu falei, caramba, que legal, ele tá curtindo. E aí eu conversei isso com os dois na época. E são pessoas completamente diferentes, assim. São duas influências literárias fortes pra mim, são a Gabriela principalmente, é uma amiga, ela escreve muito bem. E aí eu aprendi meio que vendo eles, assim, sabe? Olha que legal que eles fazem com os livros. No começo, antes, quando eu via esse tipo de coisa, que eu não era uma leitora ativa, eu ficava, olha só como é que a pessoa trata mal o livro, gente, coitado, o livro todo... Hoje em dia eu acho lindo. Um ritual. Às vezes, assim, eu criei, felizmente eu pude criar isso em casa porque eu moro sozinha. Então, eu tenho sempre um lugarzinho ali que eu gosto de ler e tudo mais, mas é engraçado que tem momentos que eu não consigo ficar em casa e que eu preciso ir pra rua. Eu vou pra algum lugar pra poder ler, por exemplo, um aterro. Eu gosto muito de poder pegar, me jogar naquele gramado ali do aterro e ficar lendo. Então, assim, sempre que eu sinto, por exemplo, às vezes eu perco mais o foco em casa do que na rua. Porque sempre que eu sinto que eu tô ali, que eu tô tentando, que eu não tô evoluindo na leitura, porque eu tenho um problema enorme de conseguir me concentrar, então eu vou pra rua e funciona. Aí eu na rua engreno e volto a ler. E outra coisa também, gosto muito de ler em ônibus, em metrô, viajando. Todo mundo diz que faz mal pra vista, né? Eu sei porque eu tô meio cegueta, assim,
Mas eu adoro, é o momento que a viagem passa a ser um prazer. Quando eu vou ter que fazer alguma viagem longa, de ônibus, longa, tipo Flamengo a Barra, eu já fico eufórica, olha isso, porque eu já sei que eu vou podendo fazer aquela viagem toda lendo. Eu tava pra pegar um emprego, por exemplo, que era longe, e aí eu já olhei dessa forma, falei, pelo menos eu vou manter minha leitura em dia, porque eu adoro ler em ônibus, então eu vou lendo. Então, não tem assim um ritual, sabe? Mas eu tenho algumas artimanhas pra poder me concentrar na leitura. Pra escrever. Ah, que difícil, peraí. Pra escrever, agora eu tô fazendo muito isso. Principalmente depois que eu me assumi escritora. Eu tô tentando ter uma rotina. E isso pra mim é uma coisa muito difícil, porque eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade com rotina. Então, pelo menos, eu estipulei que pra uma coisa que eu sinto tanto prazer, que me dá mais prazer na vida, que é escrever, eu tenho que ter uma rotina. Então, eu tento tirar tantas horas por dia pra poder escrever, e tem dias que eu fico no mesmo texto 3, 4 dias e a coisa não... Aí tem dias que eu acordo determinada. Hoje eu vou terminar de escrever aquele texto. Hoje eu vou terminar de fazer aquele conto. E aí eu fico ali me prendendo até a hora que eu consigo terminar de escrever. E nisso, é óbvio, o telefone toca, você entra no Facebook, você... de repente, você nota que tem uma aranha na sua parede. Você nunca notou, mas você nota nessa hora. Você lembra que você tem que fazer depilação. Ah, gente, tanta coisa acontece quando você vai escrever. A rachadura da parede é muito interessante. Você começa a filosofar sobre ela, sabe? Então eu me perco completamente. É um exercício completo de me puxar pra terra, porque se me deixar eu vou voando pra longe. E é um castigo, que não posso chamar de castigo, mas é uma coisa que se eu não me forçar a fazer, não sai nada. Tanto foi assim eu demorei um pouquinho, né? Não tem sido difícil de escrever, mas acho que pela pressão que eu sabia que o texto ia ser publicado, eu fiquei, não, mas peraí, tem uma aranha na parede, eu não posso deixar a aranha, eu tenho que parar o texto, preciso tirar aquela aranha, porque vai colocar na minha cabeça. Então é mais ou menos assim. É porque, na verdade, eu acho que aí eu já... Na verdade, ao mesmo tempo que é um esforço, é completamente fluido, né? É isso que é muito louco, porque quando eu começo a escrever, a coisa vai. A coisa funciona de uma forma que é nesse momento que... Eu acho que o esforço é em começar, em me concentrar, em parar pra fazer. Porque quando eu consigo superar essa fase da concentração, de parar pra fazer, o prazer que vem em seguida, quando eu me deparo com alguma coisa que eu escrevo e gosto, é indescritível. Aí compensa qualquer esforço. Por isso que eu me esforço. Porque o prazer que eu tenho é muito maior do que o esforço que eu preciso fazer. Isso foi uma coisa difícil pra mim também. A gente estava conversando sobre isso, sobre a questão de você... Eu aceito muito melhor crítica do que elogio. Então, quando as pessoas leem as coisas que eu escrevo e elas dizem que sensacional, eu vou lá e releio. Será que é sensacional mesmo? E aí eu leio e falo, até que não tá ruim, assim, porque o nosso senso de crítica é muito grande, né? Então, pra eu me convencer disso foi um outro processo também. Aliás, é um processo constante, porque eu me auto-saboto o tempo inteiro achando que tudo que eu faço é ruim. Então, eu acho que tá ruim, que não tá legal. E aí eu meio que isso veio de fora pra dentro, não foi um processo totalmente externo, assim, de eu escrever coisas e das pessoas, e o blog foi um canal, assim, maravilhoso pra isso, porque de eu escrever as coisas e as pessoas comentarem um texto que, pra mim, às vezes eu nem sabia porque eu tava publicando, mas isso foi uma coisa que eu também coloquei na cabeça, mesmo quando eu não vejo tanto sentido ou quando eu não acho tão bom, eu publico, porque pra alguém vai ter algum sentido, e isso é impressionante, que sempre tem algum sentido pra alguém. E aí, um texto que eu escrevi mais ou menos, nem com tanto coração, nem com tanto empenho, com tanto afinco,
e alguém ia lá dizer que chorou e que ficou emocionada ou que riu pra caramba. Às vezes, normalmente, as pessoas riem pra caramba nos textos que eu escrevo mal-humorada. Assim, que eu tô bravejando com alguma coisa, que eu tô irritada, e as pessoas riem muito. E eu falei, gente, mas eu tava irritadíssima quando eu escrevi esse texto, e as pessoas se acabam de rir. Eu falei, então isso deve estar engraçado, né? Da mesma forma, alguns textos que eu não imagino que vão emocionar tanto e que às vezes falam mais pra quem tá lendo do que pra mim que escrevi. E isso é impressionante. E aí, nessas de eu começar a ser leitora de mim mesma, foi muito um processo de eu acreditar no que as pessoas ao meu redor estão falando. Que, nossa, você escreve bem. Isso que você disse. E é muito legal, porque quando você compartilha, o texto cresce, né? A sua criação aumenta. Porque vem ideias que você não tinha pensado e que aquela pessoa olhou e pensou. Então, naquele momento eu escrevi uma coisa, a pessoa vem com uma ideia que acrescenta completamente no texto, você fala, caramba, mas é exatamente isso que eu quis dizer, eu não sabia, mas a pessoa sacou e acrescenta ali, então vira uma coisa sensacional. Aí você percebe que você conseguiu passar aquela mensagem sem você saber que você estava passando. Então foi assim que eu comecei a virar leitora de mim mesma. Eu procuro não ler tanto assim, porque tem algumas coisas que eu leio que eu não gosto, principalmente coisas do passado, assim, que aí é mais uma questão de estrutura, linguística, de eu achar que a gente naturalmente vai melhorando, vai evoluindo, você não escreve da mesma forma sempre, então coisas que eu escrevi há 2 anos atrás, eu fico, gente, que coisa horrível. Mas coisas que eu escrevi há 1 mês eu gosto, eu provavelmente daqui a 2 anos não vou gostar mais. O blog é uma gestação. Sim. E o livro é o nascimento de um filho. Então, a gestação é importante, você tem que cuidar dela para o seu filho nascer saudável. Então, eu acho que é por aí. Você no blog, você tem a oportunidade de corrigir algumas coisas, você se cuida, você cuida para o filhinho nascer legal, nascer saudável. E o livro é um nascimento de um filho e é uma maneira de você eternizar. Eu acho assim, de uma preciosidade única, mas são 2 linguagens que realmente se divergem, assim, são muito importantes, porque o blog ajuda no processo de você exatamente parir. Então, é isso, é uma gestação e você pariu. Não que no blog seja seu, mas você não consegue editar, fazer umas correções. De vez em quando eu vou reler alguma coisa, eu acho uma vírgula que está faltando, uma vírgula que está a mais, eu corrijo. Agora, o livro nasceu, é do mundo, e aí ele vira o que um leitor fizer dele. Eu acho que é diferente, porque eu levo mais a sério, eu acho, que o leitor de um livro, assim. Não desmerecendo o leitor de um blog, mas é porque eu tive meus textos já plagiados tantas vezes, eu vejo tantas vezes eles aí assinados por outras pessoas, que o livro, não é que o livro não permita, mas dificulta isso. E eu acho que o leitor, que ele chega ao ponto de comprar um livro, ele não está interessado em ir ali para poder te plagiar, ele está interessado em ir ali para ler você, para ler o que você está escrevendo. Alguns leitores no blog estão interessados em ir ali para realmente ler o que você está escrevendo. Agora, o leitor, eu acho que ele só tem essa finalidade, de ler o seu livro. Já o leitor de blog, você está na rede, você está exposto a tudo. Está exposto a gente que quer ler, que gosta de você, que gosta das coisas que você escreve, e tá exposto a gente que simplesmente quer te plagiar, que quer ser você. No livro não, a pessoa quer ler o que você escreveu, ela compra com aquela finalidade, então eu acho que é diferente, sim. Aí vem momento terapia. Sabe aquela coisa de você fazer uma coisa muito tranquila no momento que não tem obrigação, a partir do momento que você tem uma obrigação, entre aspas, você tem um comprometimento, a palavra comprometimento, a coisa muda. Eu acho que eu ponho um peso desnecessário quando eu sei que outras pessoas estão esperando por aquilo, é um projeto, uma coisa séria. Nisso o blog também tem essa diferença, porque quando vocês me chamaram para o projeto, que já era um projeto antigo, e então eu já tinha me falado, já tinha recebido e-mail, já tinha bom amor, já tinha visto,
primeiro eu fiquei maravilhada com o convite, falei, nossa, eu tô no meio desses feras todos, que legal e tal. Aí depois veio e falei, nossa, eu tô no meio desses feras todos, que merda. O que eu faço agora? Aí foi toda uma coisa de, não, peraí, vamos lá, momento terapia, você ninguém tá querendo que você seja igual a ninguém, não tem que ser melhor nem pior, foi um trabalho mesmo, assim. Então eu comecei a escrever e comecei a achar tudo ruim. Aí tudo ruim, aí foi quando eu mandei pra você, rolei até o último momento, mandei pra você, e aí você me retornou com todas as suas observações completamente pertinentes, e eu falei, tá, ok, e agora, o que eu faço? Porque eu quero que isso aqui seja bom. Aí enrolei mais um pouco, porque eu não conseguia fazer a coisa ficar boa. Então, assim, o processo pra mim, ao mesmo tempo que foi divertido e maravilhoso, porque a minha primeira publicação, o livro, vinha uma alegria muito grande na hora que eu tava fazendo, de nossa, que legal, eu tô criando uma coisa que vai ser publicada, o meu primeiro conto que vai ser publicado. Vinha uma coisa, meu Deus, eu tô criando uma coisa que vai ser publicada. É um filho, ele tem que ser diferente, ele tem que ser perfeito. E essa obrigação de tem que ser perfeito, de tem que ser maravilhoso, de tem que ser o melhor, estraga muito o processo, atrapalha muito. Eu só consegui realmente deixar o filho nascer quando eu relaxei, assim. Falei, ele vai vir do jeito que vier, mas eu tenho que parir. Aí, pari. Mas foi parto normal. Aí vem o Fantástico Mundo de Beta. É o Fantástico Mundo de Beta, porque se eu vivo muito na real, eu piro nessas neuroses do tipo, eu tô fazendo ruim, tá errado, meu Deus, não. Aí vem o meu fantástico mundo que diz, isso que você tá fazendo é muito legal, olha que maravilhoso. E aí não é simplesmente, eu não consigo ser morna, assim, bacana, eu vou lançar um livro. Não, uhul, eu vou lançar um livro, que merda, que responsabilidade. Então pra poder chegar no equilíbrio de puxar a euforia e também não ficar completamente louca, neurótica, achando que tudo é ruim, eu fico no meio termo, é o meu fantástico mundo, que aí eu realmente preciso achar esse lugar aqui dentro pra olhar a metade do copo sempre cheio, porque se deixar a beta real, ela tem uma tendência a pessimismo, ela vai puxar e vai ver o copo, metade do copo vazio, aí é que bate o desespero, mas como é que eu vou fazer? É ruim. Insegurança, autossabotagem, todas essas coisas que aí eu trabalho com o meu fantástico mundo. Quando eu pensei quando veio o convite deles, da Fabi e do Theo, história íntima da leitura, eu quis buscar lá atrás, exatamente. Aí eu quis buscar como que foi que eu me tornei íntima, o meu processo de começar a me tornar íntima da leitura. E aí eu contei exatamente, o meu conto se chama O Carpete, e eu conto como que foi que eu comecei, que foi na sessão de terapia, com ela, eu criança, e eu fazia terapia porque eu não queria sair da infância, então aí você já vê a personagem, viu? Que eu não queria sair da infância, era meio que hoje em dia eles têm diagnóstico pra tudo, né? Síndrome de Peter Pan, de repente era isso, mas na época não tinha nome. Eu não queria, eu lembro que quando os meus seios começaram a crescer, eu fazia assim pra esmagar eles, pra ninguém ver na blusa, porque eu queria ser criança, eu não queria me tornar mocinha. A terapia foi por isso. E nesse processo que veio a escrita, que veio da terapeuta trabalhando isso de eu escrever, que veio a lembrança que eu ficava sempre deitada, jogada no carpete, era uma sala muito antiga, de um prédio muito antigo, um escritório antigo, e eu ficava deitada naquele carpete, desenhando. E ela deixava eu desenhar, até o dia que ela falou, vamos parar de desenhar e vamos começar a escrever. Ou seja, vamos sair da infância e vamos para a vida adulta. Tá na hora de crescer. A escrita veio... Então a escrita pra mim tem um significado também da minha essência humana, porque eu cresci, foi um processo meio assim, né? Parar de desenhar e começar a escrever. Eu sempre desenhei, sempre pintei, tinha essa coisa toda. E aí, quando ela fez isso, eu me revoltei. Falei, não, eu não quero continuar desenhando, tá tudo muito bom, eu ficar aqui no carpete, deitado, desenhando. E ela ia tirando as coisas de mim, conversando enquanto eu desenhava.
até que ela começou a querer que eu escrevesse. Aí o momento inicial veio a revolta, que eu não quero escrever. Aí comecei a escrever e comecei a achar legal. E o meu conto é exatamente em cima disso, o Carpete, que vai contando como que foi essa transição de parar de desenhar e começar a me encantar pela leitura e pela escrita. Aí foi assim, tipo o carpete mágico, entendeu? Pra onde eu sempre volto quando eu quero escrever, quando eu quero ler isso. O meu conto, eu até gostaria muito, na verdade, a ficção pra mim é uma coisa bem mais recente, porque quando a gente escreve em blog, a gente acaba muito eu, né? Eu tô sentindo, eu tô fazendo, Por mais que eu evite essa figura do eu, de diário, foi querendo evitar isso pra não me expor que eu comecei a criar personagens. E isso eu não consegui fazer no livro. O livro eu fui bem eu, assim, não teve... Eu ainda pensei, falei, vou criar um conto com personagens, assim, assado. Então meu conto é com crônica, é tipo um conto com crônica, porque realmente é mais ou menos um relato, assim, sabe? É o conto de uma menina que vai para um carpete, e naquele carpete ela se descobre leitora e escritora, e então foi isso. Até porque é aquilo que a gente falou, a partir do momento que você escreveu, não é mais seu. Tá ali, tá escrito. Cada um faz a interpretação que quiser. Algumas pessoas podem achar que sou eu, algumas não. E o que eu descobri no meu processo de escrita é que eu era muito... Antes, quando eu comecei a escrever, eu era muito explicadinha, era tudo muito pontual. Eu acho que era chato, assim. Por isso que eu acho que eu não gosto dos meus textos antigos. Era muito, assim... Tudo era muito óbvio, tudo era muito explicado. Hoje em dia eu sinto que se eu tiver isso, estraga o processo. Então você não tem que explicar. Até porque não é mais seu. Eu escrevo e você faz o que você quiser com o que você está lendo. Problema seu. Então podem ter milhões de interpretações que eu nunca vou dizer que você está errado. Você faz o que você quiser com aquilo. Se transforma nela, se transveste, sabe? Faz o que quiser. Não é mais meu. Também. A leitura pra mim é um desejo de muitas coisas. A escrita é uma delas, tanto que a gente estava falando sobre como às vezes eu não me sinto, tô me sentindo travada e preciso ler, assim. Mas a leitura é tanto desejo, é tanto tesão, é tanta paixão, é desejo de tudo. É desejo de escrita, é desejo de viagem, é desejo de imaginação, é desejo de vida, de personagem, de tudo. A escrita realmente, a leitura realmente é um desejo. Ponto. Ou melhor, reticências. A leitura é um desejo. Reticências. Aí eu posso preencher com vários desejos. Como eu não criei expectativas e não fiz ensaios e tudo mais, eu falei tudo que tava aqui. A única coisa é que eu tô louca pra ver esse filho nascendo. Como uma mãe que tá grávida, tratando do bebê na barriga com o maior amor. Eu tô doida pra ver nosso bebê de 18 pais, de pais e mães. Então, tô louca pra ver esse filho nascendo. E, nossa, imagina como essa criança vai ser amada, com tanto pai e mãe.